TV7. Educar é preciso. Penso, logo escrevo. Aqui quem fala é o professor Márcio Leonel. O tema de hoje do podcast é sororidade feminina. A sororidade feminina é a união entre mulheres, uma empatia, uma irmandade, uma forma de entender e compartilhar as dores e os motivos da outra, antes de apontar o dedo. Nesse caso, a sororidade é uma estratégia de reconhecimento da outra e visibilidade da outra, o que vai contrariar diretamente as assertivas de que mulheres entre si não se entendem, que as mulheres têm um alto grau de competitividade entre si e que a dificuldade de interação é muito grande. O que não é verdade e que necessariamente faz com que a sororidade seja uma das instrumentalizações mais eficientes para o combate aos inúmeros desafios que a mulher tem na vida contemporânea. A sororidade é acreditar que juntas serão mais fortes, mais protegidas, menos fragilizadas e bem mais aptas a enfrentarem juntas os imensos desafios que ainda batem na porta do ser feminino. O tecido social ainda é extremamente hostil ao universo feminino e o seu empoderamento, principalmente ao seu empoderamento. A origem do termo vem do latim soror, que significa irmãs. Apesar de ser usado há mais de 40 anos, se você procurar esse termo em um dicionário eletrônico, ele o remeterá para a sonoridade, depois de afirmar que aquela palavra, sororidade, não está cadastrada. Isso ainda faz parte de uma guerra linguística em que o mundo masculinizado traduz a realidade a partir de uma visão do homem como centro de tudo. Nos anos 70, a escritora norte-americana Kate Millett cunhou o termo sisterhood, e depois disso, as feministas francesas começaram a usar sororité. Atualmente, a antropóloga e política mexicana Marcela Lagarde, uma das mais divulgadoras do conceito em língua espanhola e também da sua prática, da sua praxis, o define como o apoio recíproco entre as mulheres para se conseguir o poder para todas. É uma aliança entre as mulheres que proporciona a confiança, o reconhecimento mútuo da autoridade e o apoio. Trata-se de pactuar de maneira limitada e pontual algumas coisas com cada vez mais mulheres. Ou seja, a densidade da resistência, o corpo maior que se faz com a união, com a junção, com a paridade. É fundamental para que a mulher possa resistir de forma categórica os desafios que teimam em resistir, teimam em se fixar, em se enraizar na sociedade brasileira. A sororidade é uma estratégia de combate, de enfrentamento a vários problemas que ainda afloram a convivência social da mulher. A cultura do estupro, por exemplo, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos. A cultura do estupro se estabelece pela impunidade, pelo não reconhecimento de uma estratégia de combatividade a esse comportamento extremamente machista. E esse dado se repete no mundo todo. Essa condição da cultura do estupro é no mundo todo. Esse conceito se refere a uma sociedade que permite e tolera as agressões sexuais, se culpa a vítima, se banaliza o estupro ou se considera que não se trata de estupro quando o autor é companheiro da vítima, que é um absurdo. Uma sociedade na qual o desejo masculino parece estar acima de todos os demais e na qual, internacionalmente, apenas 5% dos julgamentos por estupro acabam em condenação. Segundo o Alto Comissariado para os Direitos Humanos,
das Nações Unidas, dirigido por Louise Arbour. Esse é um dos problemas crônicos da sociedade. Violência extrema, intolerância, misoginia. A objetificação, que é outro problema crônico que a mulher sofre e que é fruto direto de uma sociedade extremamente erotizada, né? Cultivada em sua capacidade de erotização devido ao hipercapitalismo, devido à presença do pensamento das ideias neoliberais de consumo imediato, né? A alta produção de quinquilharias, tem o suporte da publicidade. Então, em uma sociedade que é extremamente erotizada, seria normal para muitos fazer um processo de coisificação da mulher. A objetificação nada mais do que reconhecer a condição feminina apenas pelos seus atributos físicos, apenas pela sua beleza, pelo seu poder de sensualidade, né? Esse é um dos problemas mais cruciais, pois ele é de difícil combate, por se tratar de uma abstração, por se tratar de uma estratégia de abordagem, né? Uma atitude extremamente machista. O feminicídio também é um problema que envergonha a sociedade brasileira e a sociedade mundial. O cenário é praticamente o mesmo, tanto aqui internamente como lá fora, externamente. A mulher sempre é objeto de violência, é objeto de refutação violenta. O assassinato de uma mulher em função do seu sexo trata-se de um crime de ódio contra mulheres e meninas pelo simples fato de elas serem mulheres ou meninas. Diana Russell foi pioneira no seu uso do termo feminicídio em inglês. E se costuma distinguir entre feminicídio íntimo e feminicídio não íntimo. O íntimo é quando parte de uma pessoa que tem grau, né, tem vínculo parentesco e a vítima conhece bem. O de não foro íntimo é exatamente aquele que é praticado por uma pessoa que a vítima não tem conhecimento ou não tem grau de parentesco. Não importa qual é a forma, as duas condições são hediondas, são extremamente reprováveis e vergonhosas dentro de uma sociedade do século XXI. Né? Uma outra violência que sofre de eufemismo, que é a chamada violência doméstica, né? Isso é um eufemismo. A violência dentro de casa praticada contra a mulher, ela não pode ser chamada de violência doméstica, e sim de violência machista, misógina. Não é necessariamente uma violência em que mereça qualquer espécie de eufemismo, né? Esse é um assunto que nós iremos tratar em um outro podcast. O mansplaining, né, que é um fenômeno também de difícil combate, pois ele acaba sendo um processo de abstração, consiste exatamente quando o homem explica algo a uma mulher, porque ele justifica para si mesmo que ela não tem capacidade de entender, né? Então ele julga que a mulher é incapaz de ter qualquer arcabouço de teorias sobre qualquer fenômeno, e ele se sente no direito de ser a tutela desse conhecimento, né? O termo passou a ser utilizado por uma escritora chamada Rebecca Solnit, né, que publicou o livro Os Homens Explicam Tudo para Mim, que foi publicado no Brasil pela Cultrix. No lançamento desse livro, ela passou por essa experiência que um homem na plateia tentou explicar para ela, que escreveu o próprio livro, o que é que tratava o livro que ela mesma escreveu. Então ela passou a divulgar esse termo com mais amplitude, e ele se tornou o reconhecimento de um desses problemas que são considerados por muitos leves, são problemas leves, mas que no entanto têm uma raiz profunda de preconceito, de misoginia, né? Já a disparidade de gênero, normalmente se fala por questões de salário, em que hoje a média
de diferença salarial entre homens e mulheres chega a 18,8%, constitui também uma das maiores vergonhas da sociedade brasileira. Tudo que a mulher tem conquistado até agora, tudo o que ela tem feito de estratégia para se projetar nas relações sociais, parece não ter efeito quando a questão econômica determina desempenho salarial. A sororidade feminina também tem esse ponto como um dos aspectos também cruciais para que exista um processo de igualdade entre homens e mulheres de forma urgente, né? Ligado a tudo isso, né, essa questão da disparidade, do patriarcado, do androcentrismo, está a misoginia, o machismo, que são itens que são herdados culturalmente e que persistem em levantar barreiras visíveis e invisíveis contra a evolução da mulher em sociedade. Portanto, essa mulher ela precisa de união, ela precisa de ajuntamento, ela precisa de um corpo denso de vozes, de discursos, para que ela possa enfrentar isso de forma muito mais justa e muito mais promissora. A atitude da união, a sororidade feminina, ela serve de referência para que todas as minorias possam, de fato, ter um processo de identidade, ter um processo de empoderamento, fundamental essa palavra, né? Empoderamento, para que os problemas congênitos de rejeição, de preconceito, de anulação, de aniquilamento, né, sociais, possam ser removidos de uma vez por todas. Isso de uma vez por todas. Isso é o que faz com que a evolução seja reconhecida. Não adianta nada a nossa sociedade viver a alta tecnologia, né, a hipertecnologia, a utilização de princípios da física quântica, um desenvolvimento assustador em termos de produção tecnológica, em termos de apropriação de mercados, de desenvolvimento de mercados, desenvolvimento de produtos, tecnologias para o conforto, para a saúde, para isso, para aquilo outro, se nós, em nossas relações sociais, ainda somos uma sociedade marcada pela mesquinhez e pelo preconceito. Não vai adiantar nada toda essa evolução, todo esse aparato tecnológico. Precisamos evoluir como pessoas, como seres humanos. A nossa essência, né, de seres humanos, construtores do tecido social, precisa ser modificada urgentemente. E a sororidade feminina é uma das ferramentas mais contemporâneas, embora já tenha um arcabouço de construção, não é? Toda uma estratégia de formatação há mais de 40 anos. Portanto, sororidade feminina é fundamental para a mulher no seu papel contemporâneo, ok? Voltaremos ainda a assuntos que dizem respeito à feminilidade. TV7, educar é preciso. Prestem atenção aos nossos podcasts, às nossas gravações, compartilhem e usufruam da transmissão do conhecimento. Até lá!